o Eloy estava impreciso. Eu achei que ele estava fazendo uns bumbos meio imprecisos, e esse trecho dessa música, da Duality, não é complexa. Fala, tio! Meu nome é Pedro Tinello, tô aqui para criticar Eloy Casagrande, para falar sobre a técnica dele. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, já foi oficializado 100%, né? Agora é certeza absoluta, porque ele já fez o show de estreia no Slipknot. Porém, meu foco não é falar dele no Slipknot, falar sobre o Slipknot, né? Tá todo mundo falando sobre a banda, óbvio, né? Porque é uma notícia gigantesca. Mas o meu vídeo aqui é para fazer uma análise técnica do Eloy. Vai ter vídeo que eu vou analisar também do show do Slipknot, mas também vão ter vários outros onde eu vou fazer uma análise mais completa sobre o Eloy Casagrande. Vai ter bastante informação para tentar te dar uma referência legal aí sobre quem é Eloy Casagrande na questão técnica, tá? Análise técnica. Então eu vou começar fazendo um resumo muito rápido sobre a história dele. Eloy nasceu em 91, hoje ele tem 33 anos, estamos em 2024, nesse momento da gravação do vídeo. A mãe dele deu uma bateria para ele quando ele tinha 7 anos, e foi quando ele começou a tocar. Com 13 ele ganhou o Festival Batuca, organizado pela Vera Figueiredo aqui no Brasil. Com 14 ele ganhou o concurso da Modern Drummer, que é uma das maiores, se não a maior, revista especializada sobre bateria do mundo, e ele tocou nos Estados Unidos no evento da Modern Drummer daquele ano. E a vida profissional dele começou a ficar um pouco mais séria no ano seguinte, quando ele fez uma audição para tocar com o André Matos. André Matos, fundador do Angra, né? Aí ele entrou para a banda, começou a tocar com o André Matos no projeto solo dele. Os pais tiveram que assinar um termo, né? Provavelmente pro cara viajar, deve ter dado a mão pro André para atravessar a rua nessa idade ainda. Mas enfim, brincadeira sem graça. 2011, com 20 anos, o Eloy entrou pro Glória. Tem inclusive um show no Rock in Rio, né, que o Glória fez naquele ano, e o Eloy fez um solo de batera. Se você não viu, dá uma assistida porque vale a pena. E no mesmo ano ainda, o Eloy já entrou pro Sepultura, do qual ele ficou até o final desse ano de 2024. E a partir de agora, desde ontem, né, eu tô gravando o vídeo no dia seguinte, do qual ele fez a estreia dele oficial no Slipknot. Ele é, sim, agora 100% de certeza, se é que alguém ainda tinha dúvida, ele é o novo batera do Slipknot. Bom, mas como eu falei, eu vou fazer uma análise técnica, né? E eu decidi fazer um vídeo mais técnico sobre o Eloy, porque no último vídeo que eu gravei fazendo uma crítica, né, criticando alguém, foi a análise sobre o Grayson Nekrutman, o novo batera do Sepultura, que entrou no lugar do Eloy para substituí-lo na turnê de despedida do Sepultura, porque o Sepultura vai parar. E quando eu menciono o Eloy nesse vídeo falando do Grayson, eu me refiro ao Eloy como o melhor baterista do mundo. E eu pequei em não dar a informação da fonte, do porquê que eu tô falando isso, né? Porque eu achei que isso tava na cabeça de todo mundo, mas óbvio que não tava. O Eloy foi eleito o melhor baterista de metal do mundo pela Modern Drummer em 2021, a maior revista especializada sobre bateria do mundo. No ano seguinte, ele foi eleito o melhor baterista de metal do mundo pela Drummel, que é o maior canal de bateria que a gente tem hoje no mundo. Só esses dois fatos aí que foram, né, o motivo do qual eu falei que ele era o melhor do mundo. Mas existe o melhor na música? Quando se fala de uma parte mais emotiva, sentimento, arte, não. Para mim não existe. Uma parte musical, né? Existe estilo diferente. Tecnicamente, aí o assunto já é outro. Minha análise, como eu falei, vai ser uma análise técnica sobre o Eloy, tá? E não musical. Começando, as notas do Eloy são muito precisas. A dinâmica dele é muito simétrica, né? Quando a gente tá falando principalmente do mundo do metal, do heavy metal, ter um nível de intensidade similar entre notas é algo muito importante. E como a gente é humano, muitas vezes os volumes variam. O Eloy é um dos poucos bateras que eu vejo que consegue manter um nível de intensidade das notas muito parecido entre elas, né? Então é um ponto importante a ser citado. O primeiro vídeo que eu vou te mostrar dele, ele tá com 20 anos, em 2011, participando de um evento da Paist, né, nos Estados Unidos. Presta atenção nesse trecho. Beleza, né? Uma coisa bem elaborada. Ele faz uma coisa super complexa nas mãos, né, e desenhada, e nos pés também, além de ficar trocando pedais no pé esquerdo, que aí eu vou chamar a atenção de um ponto que provavelmente você não pensou que eu ia mencionar. Quando ele tira o pé
do pedal duplo, o pedal duplo é um pedal que tem uma mola, né? Então a sapata fica balançando quando ele tira o pé para bater o pedal do block. Quando ele volta pro pedal, ele faz uma sequência de notas assim. Tucu-tucu-pá, blá, 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 tucu-tucu-pá. E esse tucu-tucu-pá fica muito preciso, assim como todas as outras notas. E a atenção que eu chamo é para esse ponto. Quando você tira o pé do pedal e ele começa a balançar, quando você volta, para você conseguir acertar o movimento de forma precisa e com pressão, é algo muito difícil. E ele fez isso de uma maneira impressionante, com uma destreza muito grande, olha só. Se liga no pedal duplo dele que eu vou mostrar aqui. Agora, olha o pedal balançando ali. Balançando. Balançando. Beleza. Vamos seguir. Quintinas, septinas, figuras irregulares, quebradíssimas, né? Quiálteras bizarras. Vamos começar a te explicar de forma simples. Semicolcheias. Todo batera toca em algum momento, mesmo não sabendo, semicolcheia. Que são 4 notas por tempo, né? Então eu toco taca, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aí a gente entra em quiálteras. Sextina. Legal, é uma variação comum, comparado com quintina, septina, que são ímpares, que são extremamente quebradas, né? E falando de matemática, você colocar 5 notas por tempo é algo que soa estranho. Então, para poder soar bem, você tem que ser muito preciso. E o Eloy consegue fazer isso de uma maneira impressionante. O que eu quero dizer é mais difícil tocar. Eu vou mostrar alguns trechos do projeto dele com o Hannes, né? Casagrande e Hannes, do qual ele vai tocar uns desenhos muito doidos, que é muito mais difícil tocar isso do que o heavy metal com pedal duplo em 200 BPM, rápido, aquela coisa mais mecânica. Muita gente confunde, acha que tocar rápido com um monte de nota em sequência é mais difícil, mas não é. O que eu vou te mostrar aqui é infinitamente mais complicado de ser tocado do que o heavy metal tradicional com muitos bumbos e rápidos. Olha só, esse é um trecho da música chamada Hereditário, do projeto Casagrande e Hannes. Esse trecho aqui, se liga. Para explicar melhor, eu tive que pegar esse trecho e tirar na batera para te mostrar. Se liga. Cara, não sei nem por onde começar. É uma complexidade absurda. Olha quanta coisa tem aqui dentro. Tem ghosts, tem chimbal abrindo. Ele mantém o chimbal aberto. Isso aqui me chamou muita atenção, que ele faz. Aí depois é que ele vai fechar, né? Aqui ele tem um lick de 1 em 1. É difícil de fazer isso. E ele ainda vem de um contra. E tem, dentro do bumbo aqui, desse groove, tem uma essência do baião, né? Do ritmo brasileiro, nordestino. Tem uma soma de tanta coisa. E ele faz uma dupla de surdo aqui, com um single no final para dar um volume um pouco maior. Então ele já cria uma dinâmica nesse desenho, batendo junto do bumbo. Cria na verdade um contra com o bumbo aqui, né? Percebe quanta informação tem aqui? Isso eu não tô me colocando de forma alguma, em momento algum, como um grande mestre, mas eu vivo bateria a minha vida inteira, né? Então tem tanta coisa aqui que quem não estuda o instrumento não dá para exigir, né? Não tem capacidade técnica de absorver o quão complexo é só esse trecho, que foi o único que eu parei para tentar pegar. Até porque se eu tentar pegar essa música inteira, eu não ia gravar esse vídeo nunca. É muita coisa, são várias acentuações, desenhos complexos com os 2 pés, e nesse trecho, só nesse trecho. E assim, não é de longe o trecho mais difícil de vários outros que eu já vi dessa dupla do Casagrande e Hannes. Aí tem... Agora eu vou te mostrar um trecho da música Tentative,
acho que é assim que pronuncia, do Eloy, também do projeto Casagrande e Hannes, onde é um trecho em 7/8, bem complexo, tem uma marcação rítmica bem quebrada e o Eloy ainda improvisa em cima. Eu vou primeiro te mostrar, depois eu vou te mostrar a contagem dela. Vai entrar agora. Vamos lá, para poder te mostrar isso de uma maneira didática, eu vou até baixar a velocidade da música aqui, para poder te mostrar melhor. Antes eu vou te mostrar a partitura do que eu escrevi dessa marcação. Se você ouvir as guitarras, prestar atenção nas guitarras, o Hannes faz essa marcação na guitarra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Uma marcação bem chata, né? Bem complexa. E agora eu vou botar o Eloy tocando e eu vou contar essas marcações aqui. Eu vou contar 7 e te mostrar essas marcações para você prestar atenção na guitarra e como ele faz essas marcações, além de improvisar nos pratos aí nas conduções. Vai entrar agora. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e morre. Ele manteve as marcações e ele ainda faz variações, ele vai improvisando nas mãos. E o improviso que ele faz, pelo fato da complexidade já de ser uma fórmula irregular, né, em 7, e uma contagem rápida, você repara que nessas marcações ele vai variando entre os pratos, vai tocando surdo, umas acentuações de caixa, tem dinâmica nesse trabalho todo. Percebe o nível de complexidade do que ele está fazendo? Um batera de metal tradicional nunca vai conseguir tocar isso aqui, a não ser que ele comece a estudar muito para conseguir reproduzir algo de um nível técnico, de uma matemática tão complexa quanto essa. E aí eu tô falando muito sobre o nível técnico do cara, né, que o cara é muito bom. Eu vou pegar um rapaz chamado Jens Bogren. Ele é fundador da Fascination Street Studios, que fica em Örebro, na Suécia. Ele é simplesmente um dos maiores produtores de metal do mundo. Ele já produziu e produz, né, Sepultura, Creator, Dimmu Borgir, Arch Enemy, várias outras bandas. Ele é um dos caras mais requisitados e ele é conhecido por ser extremamente exigente e realmente é bem difícil arrancar um elogio desse cara, mas pro Eloy ele se derrete. Não é só eu falando aqui, eu vou te mostrar um trecho de um documentário da gravação do Quadra, que foi o Jens que produziu. Se liga no que ele fala sobre o Eloy aqui. In my opinion, Eloy is one of the, if not the coolest and best metal drummer today. Na minha opinião, o Eloy é um dos, se não o mais legal e melhor baterista de metal do mundo hoje. Basicamente foi isso que ele falou. E ainda tem outro trecho que ele fala isso aqui. It's probably one of the most drum-intense metal albums of all time. É provavelmente um dos álbuns mais intensos de batera de todos os tempos. Um cara que é tipo referência, top 5, 3, sei lá, da área do cara, né? Produção de heavy metal. E para quem não sabe, bateria é o instrumento um dos mais complicados de se gravar. Por ser acústica, né? Ela tem vários microfones, então vaza tudo por gravação do tom, do que você bateu na caixa e tudo mais. Então se você é um batera impreciso, se você erra muito e o cara precisa arrumar na edição, fica extremamente difícil por causa dos vazamentos, né? Lembrando que o Jens aqui, né, esses comentários dele estão dentro do documentário do Quadra, que é um álbum do Sepultura que ele produziu, do qual nenhuma peça da batera teve trigger. No mundo do metal, do heavy metal, a intensidade das notas é algo muito importante, né? Deixar uma coisa quase que, vamos dizer que robótica, né? Onde a intensidade das notas fica muito linear, fica
tudo muito parecido, se não igual. E o trigger é uma arma que se usa muito, principalmente em bumbo, por exemplo, para a gente conseguir deixar a intensidade e a precisão das notas também mais no nível robô do que humano. Porque o cara vai tocar 2 bumbos lá, muitas vezes uma nota sai mais alta que outra, é normal. Aí o trigger vem, né? O trigger é nada menos do que um som já pronto, de um bumbo só, por exemplo, do qual ele vai substituir em todos os sinais que vieram dos bumbos que foram gravados, ele vai colocar um som de bumbo desse trigger, né? Essa gravação nova, em cima de cada um dos bumbos. Então vai ficar perfeito a intensidade do som dos bumbos, porque é um áudio de uma mesma nota, então não tem como ser diferente, porque é a mesma nota que vai substituir as notas que o cara tocou. Nesse caso, nesse álbum, é a bateria orgânica do Eloy. Isso me impressionou muito porque eu ouvi o Quadra antes de saber dessa informação, né? E aí quando eu fiquei sabendo, para mim a bateria tinha trigger, tinha um processamento, uma mão ali do produtor maior, e não tinha, na verdade, a bateria dele lá. Então quer dizer que o cara tem uma intensidade, né? Tem uma pressão muito similar entre notas, o que é muito impressionante, principalmente por causa da complexidade das composições e a precisão que ele consegue tocar, né? É bem impressionante. Se você não ouviu o Quadra, escute. Você vai perceber, tentar prestar atenção um pouco nesses pontos que eu estou mencionando aqui. E aí, falando sobre Sepultura, tem um trecho de uma música chamada Means to an End. Se liga, esse trecho aqui. Cara, tem um desenho todo complexo de variações de rudimentos aí nas mãos, dinâmicas usadas nas mãos, variações combinadas entre mãos e pés, ou seja, algo bem complexo. Agora o que me chama a atenção, escuta a guitarra desse trecho. É uma guitarra mais reta, né? Quem elabora muito o trecho é o Eloy. A maioria dos bateristas de metal, principalmente mais tradicionais, provavelmente gravariam esse trecho assim, né? Meio tribal, sei lá. Uma coisa mais quadrada, né? O que ele faz aí é muito mais difícil de ser feito, né? Então isso me chamou a atenção, uma reflexão interessante para mim. E teve um período que o Eloy quebrou a perna, não sei se você sabe disso, né? Ele estava fazendo um show acho que da turnê dos Estados Unidos, 2021 ou 22, não lembro, acho que 2022, e ele caiu do palco no show lá, ele tomou um tombo e quebrou a perna direita, que é a perna forte. Esse trecho desse vídeo aqui é ele já de volta, né? Ele fez uma cirurgia complexa, lá mais moderna, para poder se recuperar mais rápido e poder voltar aos palcos logo. E nesse show ele tá tocando com o pé esquerdo. Você pode observar, dá para ver o pé dele direito aqui, ele fica paradinho. Olha o que ele vai tocar. Aqui ele está imitando o pedal duplo, né? Usando o pé esquerdo para fazer um dos bumbos e a mão esquerda para fazer o outro bumbo que ele não está usando no caso do pé direito. Mas o que mais me impressiona é o que vem agora. Tutu, 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 tutu. Um desenho, né, de movimentos de pivô, onde ele toca 2 notas rápidas em sequência, né? Tutu, 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 tutu. E uns desenhos rítmicos de mãos bem complexos, né? O que me faz ver que ele é um cara, além de muito preciso do que dá para ver ele tocando, ele tem uma independência, né? Uma ambidestria muito, muito avançada, porque ele está conseguindo tocar coisas complexas com as mãos e tocando com o pé errado, né? Tocando com o pé fraco. Agora vamos falar do Slipknot, do show de estreia do Eloy. Esse primeiro vídeo que eu vou mostrar não é questão técnica dele tocando, mas sim um problema técnico que deve ter acontecido. Se liga, não sei se você já viu esse vídeo. O Corey, né, o vocalista, tá olhando pra ele, fala: "E aí, Eloy, vamos começar, tá na hora, bora." Vai, pode ir, levantou a baqueta, vai, chama. E aí, começa logo, o baixista olha pra ele: "Cadê? Pode ir, vai, cadê? Tem alguma coisa acontecendo." E aí ele chama. Repara que agora na sequência ele vai começar a olhar para o lado e vai chegar o Road correndo para arrumar alguma coisa. Ó o Eloy olhando.
Chegou o cara ali pra arrumar alguma coisa pra ele. Sei lá se tinha algum pedestal solto, se era um fio, sei lá. Mas imagina, a primeira música, as primeiras notas da primeira música do show de estreia do Eloy no Slipknot. Eu fui baterista do Almar, uma banda bem conhecida no Brasil, e no meu show de estreia eu toquei no Sesc Santo André, e eu comprei um tablet para usar com o Almar, né? A gente sempre tocou com VS, né? Com efeitos de teclado e tudo mais, então era tudo no grid, tudo com clique. No meu show de estreia eu usei esse tablet. O que acontece? A gente passou o som e eu botei o volume do tablet no máximo para passar o som. Ficou nivelado os volumes lá, legal. E aí, quando a gente terminou a passagem, eu peguei o tablet para poder ir ouvindo mais as músicas antes do show. E aí, quando chegou a hora do show, eu entreguei o tablet pro Hold, ele levou pro palco, plugou. E aí, quando ele plugou, o volume voltou pro nível de segurança, porque no volume máximo é prejudicial à audição, blá blá blá. E aí, automaticamente, aquela maravilha daquele tablet baixou o volume pela metade, basicamente. E aí, ele soltou a intro. E eu não tava sabendo de nada ainda, né? Subi na bateria, botei o fone, vou contar. Tem o clique para chamar a primeira música. Cadê o clique? Não escutei. Só que por ter escutado tantas vezes as músicas, eu tive a intuição de que tinha alguma coisa errada, de que o clique já tinha que ter vindo, e eu contei. E a gente começou. Gritei pro Hold, aí foi meio parecido, o cara veio correndo ali do lado para me ajudar, aumentou o volume, eu voltei a escutar o clique, graças a Deus estava exatamente no grid e deu tudo certo, mas foi a minha primeira música do meu primeiro show com o Almar. Agora você imagina no caso do Eloy, né, essa amplitude muito maior, onde ele tá tocando com o Slipknot, uma das maiores bandas do mundo hoje em dia, e acontece um problema técnico na primeira música do primeiro show do cara. Bizarro, né? Mas ainda bem que aparentemente deu tudo certo, ninguém percebeu nada. Tem outro trecho também que pareceu pra mim que o Eloy tava impreciso. Olha os bumbos. Eu achei que ele estava fazendo uns bumbos meio imprecisos. E esse trecho dessa música, da Duality, não é complexa, né? Não é tão difícil, é relativamente fácil de fazer. Aí eu percebi que, na verdade, é o clown lá, né? O palhaço, que estava tocando um pouco impreciso. Ufa! E já fala, caramba, o que aconteceu com o Eloy ali, velho? Uma parte fácil. Enfim, agora falando tecnicamente do Eloy tocando. Essa virada que ele vai fazer aqui, presta atenção nos splashes. Uma virada linear que tem uns splashes super quebrados, então tem umas variações ali de digitações que ele usa, tudo muito preciso. Você não vai ver em nenhum vídeo outro baterista do Slipknot, como o Joey ou Joey J, tocando, usando uma variação, no caso, que é tecnicamente mais complexa, né, como essa daí que o Eloy fez. Se liga nos splashes, de novo. E agora ele socando a batera, né? Olha a mão esquerda na caixa. Esse crash no contra que ele bateu também é super difícil de fazer. Olha a mão esquerda. Se eu tentar tocar nessa intensidade hoje, com o preparo físico que eu tô, eu ia falar, eu vou ficar de cama uma semana. Eu acho que eu não consigo nem chegar na cama. Eu vou ficar me recuperando com a cabeça na caixa da batera. Enfim, exageros à parte. Aí falam, o Eloy, pô, intensidade, né? Então ele é um batera muito duro, ele não é musical, ele não tem dinâmica. Se liga. Tá vendo esses desenhos de chimbal? Um músico que não é dinâmico não toca isso. Você tem vários níveis de dinâmica no chimbal que ele está fazendo ali, né? E ainda misturando com umas notas quebradas de bumbo. E tem esse outro trecho também do show. Essa marcaçãozinha ali de prato, não sei se você ouviu, no original não existe, né? Foi o Eloy que inventou. Agora.
o famoso swing brasileiro, né? Falando em swing brasileiro, tem um trecho dele tocando samba, né? Já não é no Slipknot, é um vídeo mais antigo. Olha a mão direita. Cara, tem muita dinâmica aí. Claro que tem que ser levado em consideração o fato de que o Eloy é um batera que toca mais pesado do que a maioria dos bateristas, então as intensidades dele são trabalhadas em níveis de volume mais altos, né? Então as ghosts dele talvez sejam mais altas do que as ghosts da maioria, porém as acentuadas são bem mais altas do que as acentuadas da maioria. Então ele tem dinâmica, só que uma dinâmica mais cara de metal, que é o estilo dele. Olha de novo essa mão direita. Olha como ele acentua de várias formas, porque aqui ele tá tocando semicolcheia no chimbal, né? Ele tá fazendo 4 notas por tempo. 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4. Só que ele faz acentuações variadas. 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4, 1, que é a cara do samba, né? O estilo latino de sonoridade que tem esse swing. E ele faz isso. Sem esquecer que ele tá variando no aro e tocando sempre os dois bumbos ali o clássico bumbo de samba, né? Tutu, 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 tutu. Então, um cara que tem dinâmica sim. Então, na minha opinião técnica, o Eloy é sim um dos melhores bateristas do mundo hoje. E ele é brasileiro, cara. Então, é um motivo de orgulho muito grande para mim, sei que para vários outros brasileiros também. E não importa. O fato dele ser brasileiro me deixa muito feliz, mas se ele fosse russo, chinês, africano, isso não importa. A visão é técnica aqui. Beleza? Parabéns, Eloy, você é um cara, tecnicamente, né, musicalmente falando, é um monstro, né, na minha visão profissional, e muito merecedor de estar onde você está. E como pessoa, aparentemente, o pouco que eu vejo, a gente conversou muito pouco pessoalmente, mas o pouco que a gente vê pelas redes sociais, entrevistas que você já deu, me parece um cara muito íntegro, o que me deixa ainda mais feliz de ver uma pessoa como você numa banda da magnitude que é o Slipknot. Então, fico muito feliz de verdade, de uma maneira muito genuína aqui, e te fazendo esse elogio aí pela sua conquista. E para você que gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like. Eu tô pedindo agora no final do vídeo para você apertar o joia aqui no vídeo, porque caso você não saiba, quando você aperta o botão de like, né, de gostei, você fala pro YouTube automaticamente de que esse vídeo é legal, que ele tem relevância, de que ele deveria ser visto por outras pessoas. Ajuda demais, talvez você não tenha ideia do quão importante é apertar o botão de like para mim. Comente aqui embaixo o que você acha de tudo que eu falei um monte de coisa, se você concorda, se você discorda, eu quero saber, e compartilhe com outros músicos, bateras, galera que gosta de rock, que gosta do Eloy Casagrande, que gosta de música de modo geral, para poderem ver esse conteúdo que eu acredito que tenha ficado interessante. Beleza? Até o próximo vídeo, tio. Valeu!